Como eu falei, a paraxá da semana é Kitavô, se encontra em Deuteronômio capítulo 26, verso 1. E nós iremos transcorrer um pouquinho dessa paraxá nesta manhã, pelos eventos que ocorreram durante a semana para nós e que foi nos dando entendimento a respeito de todas as coisas que ocorreram nesses últimos dias. Mas antes de ir em Kitavô, eu queria lembrar aos irmãos que existe uma norma, uma legislação da Torá que ela acompanha todo aquele que deseja buscar uma terra para si. Quando nós olhamos um povo que não conhece a Elohim, não conhece as suas leis e não conhece o seu enviado Yeshua, ele, pela Torá, nós temos bases para dizer que ele é um homem desterrado, sem povo, sem nação. Porque ele não tem a sua identidade ligada a uma terra, a uma tradição, a um costume. E por si só, isso desconsidera essa pessoa como uma pessoa conhecida da parte de Adonai. Existe uma legislação no Levítico capítulo 19, que eu vou ler a vocês, não precisa abrir não, vou ler só 3 versículos, que diz que todo aquele que retorna para o Eterno, dentro de um contexto da própria Torá, ele precisa tomar posse de uma terra, para que ele possa ser reconhecido como alguém que habita algum lugar. Levítico 19, no verso 23, ele diz assim: quando tiveres entrado na terra, ou seja, ele vincula a posse de uma terra, o tomar posse de uma terra, e plantardes toda espécie de árvores frutíferas, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado, e dele não se comerá. No 4º ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Eterno. No 5º ano, podereis comer os frutos, para que sua produção seja mais abundante. Eu sou o Eterno, vosso Elohim. Essa prescrição da Torá, ela é uma prescrição que ela acompanha a vida tanto individual, quanto vida coletiva, quanto vida institucional, quanto vida nacional de um povo. Para ter direito a uma terra, eu preciso conhecer a legislação bíblica, a legislação da Torá, que me dá direito a usufruir desta terra. Se um povo deseja ser reconhecido como povo, ele precisa ter língua, ele precisa ser uma nação, mas ele precisa também ter uma terra. Então, quando ele adentra um território, ele precisa obedecer às normas para a posse da terra. E tudo isso vai de encontro àquilo que o próprio homem instituiu para si mesmo quando ele toma posse fisicamente de uma terra. Se nós olharmos hoje as nações e olharmos ao longo da história, toda tentativa de posse da terra, quando havia guerra entre nações, ela se dava por um motivo normalmente associado a um valor econômico que aquela terra tinha, um valor moral ou um valor religioso, alguma coisa que dava importância àquela terra. E, no geral, quando uma nação tomava posse de uma terra que não lhe pertencia antes, essa nação, a primeira coisa que fazia era explorar aquela terra para pagar e custear todo o gasto para tomar posse daquela terra. Bom, nos dias atuais, se nós olharmos isso, não é muito diferente. Por exemplo, quando os Estados Unidos declara guerra a algum país do Oriente Médio, o objetivo inicial dele é recuperar através do petróleo todo o gasto que ele teve para tomar aquela terra. Ele explora a terra de imediato para que a terra custeie o direito que ele teve sobre aquela própria terra. Vocês não vão ver normalmente os Estados Unidos guerreando por um deserto que não tem nada. Aí vocês podem falar, bom, a terra de Israel por si só é uma terra que não tem muito valor econômico, né, pastor? Não tem ouro, não tem prata, não tem petróleo. A gasolina em Israel é caríssima, para quem já foi lá sabe, é absurdamente caro, porque não tem como comprar dos vizinhos, né? Então é uma gasolina caríssima, mas ela tem o seu valor de autenticidade como terra, que faz pelo menos 3 povos sobre a face da terra disputarem aquela possessão. E aí, quando nós olhamos para essa questão de posse de terra, o direito outorgado àquele que terá a posse definitiva da terra será dado àquele que, primeiro, é de legítimo direito ter a posse da terra, e que, segundo, não violará
as leis e normas que conduzem àquela terra. Se você chega no Brasil hoje, pastor, e você compra uma fazenda, a primeira coisa que você quer é saber se a terra é produtiva ou não. Se ela é produtiva, você planta, você bota animais para engordar, para já o mais rápido possível você vender e tomar renda e tornar rentável aquele investimento que você fez por aquela terra. A terra dada por posse aos povos por Adonai, ela não segue essa norma. Porque nós vamos entender que pela própria Torá, definitivamente, nenhum ser humano sobre a face da terra tem direito perpétuo sobre a terra. Porque a terra, ela pertence a Adonai. Então, o primeiro paradigma que precisamos quebrar é que quando se toma posse de uma terra, nós vamos usufruir imediatamente dela. Segundo a Parashá Kitavô, quando quebrar o paradigma da questão de tomar posse e usufruir dela é necessário para nós vivermos e entendermos a Torá da forma espiritual que ela foi dada a nós. Porque quando nós olhamos a Parashá Kitavô, que fala especificamente da posse da terra, você precisa servir a terra 3 anos. E não só a terra, aqueles que também não têm direito sobre a terra durante 3 anos. Isso vai de encontro às normas e às leis constituídas pelas nações e que a própria nação de Israel, ao tomar posse do seu território recentemente, não conseguiu cumprir a ferro e fogo. Os próprios comentaristas judeus mais modernos, eles dizem que um dos grandes problemas do conflito de terra existente atualmente ali é que Israel não soube conduzir a posse de terra da maneira a qual a Torá nos diz para fazer. Israel esteve envolvido num conflito político, foi a ONU, através de um brasileiro, o Oswaldo Aranha, que dá o voto de Minerva, e Israel é constituído como nação ali no final dos anos 40, ali 48, 49, quando ocorre a posse definitiva da terra. A terra por si só, como obra de Adonai, ela pertence por legitimidade ao povo de Israel? Sim. Porque ali tem os ossos enterrados de patriarcas que enxergaram essa terra antes mesmo dela ser reconhecida como terra do povo de Israel. Ali estão os ossos de Abraão, os ossos de Isaac, de Jacó, das suas esposas, de seus filhos. Aqueles que no Egito morreram fizeram questão de trazer seus ossos para autenticar a posse da terra. Mas você, quando mesmo legítimo, dono de uma terra, se você faz mau uso dela, ela é retirada da sua mão. Você faz mau uso da terra que o Eterno te dá, o próprio Eterno a retira da tua mão. Não estou dizendo que Israel perdeu a sua legitimidade, o seu direito de ter aquela terra na sua totalidade, dentro daquilo que é promessa descrita de Gênesis a Apocalipse. Não é isso que eu estou falando. Mas Israel está sendo corrigido ao longo da história, por muitas vezes e repetidamente fazer mau uso da posse da terra que lhe foi dada. Quantos cativeiros, pastor, nós tivemos em Israel? Quanto tempo afastado em diáspora, pastor, nós tivemos em Israel? O cativeiro babilônico, o cativeiro egípcio. E quando eu falo de cativeiro, eu vou falar de um cativeiro intelectual, que é um cativeiro helênico, que manteve Israel afastado, mesmo habitando a própria terra. E nós vamos ver que tudo está ligado à posse de terra e sacrifício. Posse de terra e sacrifício. Pois não, pastor? E Israel não assumiu ainda de uma forma legítima. Se a gente for ver ali quando houve o retorno, em 1948, uma das imposições da Assembleia foi que eles se tornariam um país laico. Isso aí é um indício fortíssimo. Isso em 98, não é isso, pastor? Em 1948, tá. No retorno, sim, se tornaria uma nação laica. Se mantivesse esse item aí, laica. Isso é totalmente contra a Torá, né? Descaracteriza o nação, exercício daquele que tem direito legítimo sobre a terra de tomar posse da terra. Por isso que existem alguns judeus que eles não concordam com esse retorno agora, de 1948. E tem fundamento na Torá para isso daí. E tanto é verdade, pastor, que se você pegar 1948 e contar 7 em 7 anos, burlou-se o descanso sabático da terra, que é mandamento.
A terra para por um ano porque você vive de fé, de adesão a Elohim, e você no 6º ano tem abundância para o 6º, para o 7º, para o 1º ano seguinte ou 8º, para você voltar no 9º ano produzindo de maneira normal. Israel, em 98, quando completa o seu jubileu, não cumpre o Yovel de Adonai, a redistribuição de terras, libertação de cativos. São princípios, pastor, que dá autenticidade e perenidade à posse da terra daqueles que legitimamente têm direito sobre ela. Aí que é a grande questão. Quando nós vemos grandes ações que a nação de Israel deveria ter demonstrado ao mundo como conduzir posse de terra, ela se perde e se mistura, por entre outras questões, por haver dentro do seu próprio território jurisprudências, políticas, econômicas, que a fizeram desviar do princípio maior, que é a guarda permanente da Torá e dos seus mandamentos. Não queria ver a ONU fazer essa imposição na época de Davi. Perfeito. Salmo 115. Davi não a nós, ia botar um exército cadê os diante da deuses ONU, né, das pastor? nações? A gente tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala. Queria ver isso. Essa posição a gente tem que tomar, né? E quando, Adora o único Senhor. E quando nós olhamos... Exatamente, porque hoje lá existe igrejas, templos de outros deuses, né? Essa liberdade, quem deu foi a ONU. Sim. Mas os líderes teriam que atentar. Não é querendo julgar o nosso povo, né? Sim, mas claro. é como você está ensinando aí, eu creio que a terra só será tomada de uma forma legítima quando o povo entender esse detalhe muito importante, que é o chamar. E isso, pastor, tem sustento até histórico, para quem tem muitas vezes alguma dificuldade de entender isso biblicamente falando. Os próprios fundamentos históricos mostram que o povo de Israel, por essa deficiência da questão da posse da terra, porque quando nós olhamos a plenitude de posse de terra que Israel tem, ela tem com o rei Davi, quando ele unifica as nações, e Davi, Meler Davi, rei Davi, ele torna Israel um estado compacto, conciso, único, sólido. Mas, se vocês olharem, ele respeita a redistribuição de terras entre as tribos, conforme Moisés prescreveu lá atrás. Ele não faz movimento de sem terra igual no Brasil, dando terra para quem quer, para que politicamente cale um grupo ou outro. Não. O mérito maior de Davi foi uma unidade com justiça e verdade, na qual ele julga a nação com essa ação dele. Por isso que no ato de posse da terra, a primeira condicional para que ela perpetue é obrigatoriamente você respeitar os sacrifícios que são impostos sobre a própria terra. Por que você pensa que parar uma terra durante um ano não é um sacrifício? Eu lembro que quando nós tínhamos terra na família, e eu e minha mãe atentamos para o mandamento, isso deve ter uns 10 anos, né? Isso. E que o Eterno nos ensinou sobre o descanso da terra, nós paramos a terra por um ano e causamos escândalo em todos os vizinhos do arredor. Porque o capim, pastor, subia dessa altura e o povo com falta de capim. E vinham ofertas de dinheiro para que pudesse alugar a terra, utilizar a terra, partilhar a terra. E nós passamos um ano antes, lembra disso. Meu cunhado aqui já estava conosco, lembra disso. A terra ficou parada um ano. O empregado descansou, o animal de sela descansou. A terra teve um respeito a qual eu desconheço ela ter tido nos últimos 50 anos, que ela pertencia à família. Só que quando nós fazemos isso, pastor, nós obrigatoriamente precisamos sustentar a continuidade de sacrifícios existentes dentro da terra. Quando o Eterno nos manda entregar aquela terra, para que nós viéssemos para uma outra situação aqui em Vitória, a primeira coisa que a pessoa que tomou posse da terra fez foi consagrar uma festa a um deus pagão. Ele, um ano depois, morre com um tiro no peito num bar na cidade próxima que tinha. Ele desvirtuou o propósito maior. Ele desvirtuou o propósito maior da terra, que era servir àquele que é o verdadeiro dono da terra, que é o que começou a ser feito ali dentro da nossa limitação ao longo do tempo, no momento que nós descansamos a terra. Então, posse de terra, para um povo, ela vem vinculada com sacrifício e com perpetuar disso daí ao longo do tempo. Porque se você sacrifica e a geração seguinte falha,
Vocês vejam que quando Jonas prega para Nínive, o senhor lembra bem disso, pastor, que nós já conversamos até sobre isso. Quando Jonas prega para Nínive, ele leva uma cidade inteira ao arrependimento, ou seja, todo aquele povo, aquela terra, ele se mantém diante de Adonai. Mas os profetas depois denunciam que a geração que veio não manteve os cuidados e o zelo com as coisas de Adonai em Nínive, e Nínive é destruída depois. Quando você desvirtua o propósito da terra e você cria um outro local para adoração a Adonai dentro dessa própria terra, quando ocorre a divisão das tribos ali, por exemplo, que Jeroboão causa aquele problemão dentro de Israel, da onde que começa a leva, que vai ser cativo e que vai ser levado preso? Aonde o altar, que não era o altar original de Adonai, perfeito, porque você, com isso, você prostitui a terra que não te pertence. Eu prostituo a terra que não me pertence quando eu constituo um altar sobre ela, ou seja, os ritos sacrificiais são deturpados. Nós voltamos a fazer ritos pagãos dentro de uma terra que Adonai separou para ele, porque a terra é dele. Aí que está o grande problema. E assim vale na terra física, assim vale nessa terra aqui, ó, essa terra aqui, quando ela desvirtua o propósito de existência dela, quando nós deixamos de sacrificar ao único Elohim e nós sacrificamos aos outros Elohims, e principalmente a nós que somos Elohim sobre nós mesmos, e nós vamos ver que a própria Parashá Kitavô, se nós entendemos Kitavô, nós vamos entender que nada disso compete ao homem que serve a Elohims. Vamos lá na Parashá, por favor. Ulisses, você me ajuda com a leitura aí, porque eu vou precisar beber água, Ulisses, igual você aqui, que o negócio está seco. Parashá Kitavô é Deuteronômio, Devarim, capítulo 26. Ulisses vai me ajudar aqui do verso 1 ao verso 10, faz favor, Ulisses. Versículo 1. Quando tiveres entrado na terra que o Eterno, teu Elohim, te dá por herança, e a possuíres e nela habitares, separarás das primícias de todos os frutos do solo, que colheres da terra que o Eterno, teu Elohim, te dá, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Eterno, teu Elohim, escolher para ali fazer habitar o seu nome. E irás apresentar-te ao sacerdote em exercício, e lhe dirás: hoje declaro perante o Eterno, teu Elohim, que entrei na terra que o Eterno prometeu a nossos pais que nos daria. O sacerdote receberá o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Eterno teu Elohim. Então protestarás perante o Eterno teu Elohim e dirás: Arameu prestes a perecer foi meu pai, que desceu ao Egito e ali peregrinou com pouca gente, mas cresceu até tornar-se nação grande, poderosa e numerosa. Os egípcios, porém, nos maltrataram e nos afligiram, impondo sobre nós dura escravidão. Mas nós clamamos ao Eterno, o Elohim de nossos pais, e ele ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra em que manam leite e mel. E agora trago as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Eterno, me destes. Então as porás perante o Eterno, teu Elohim, e o adorarás. Amém. Obrigado, Ulisses. Quando nós vemos aqui, ele diz: quando tiveres entrado, quando tomares posse na terra que o Eterno teu Elohim te dá, ou seja, uma cessão para uso, ele cede o uso da terra, e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo, ou seja, você pisou a terra, aquilo que nasce primeiro, que cria primeiro, você devolve a Adonai na forma de um penhor. Presta atenção. Você entrou à terra, você pega os frutos que você por herança recebeu, você toma desse fruto e vai diante de Adonai cumprir um ritual diante do Eterno, para que você possa entregar a ele um penhor, um pagamento pelo direito de uso da terra por um tempo determinado. Quando ele está falando isso aqui, é porque você está dando uma garantia que por 3 anos você vai trabalhar nessa terra para retornar a ele o que é de direito de Adonai como retorno pelo empréstimo da terra.
Quando ele fala das primícias, a própria exegese rabínica defende que ele está falando lá de Levítico 23, da festa das primícias. Vamos lá para a gente poder dar uma olhada. Faz favor. É uma instituição como festa, como ponto alto diante de Adonai, a posse de uma terra, você fazer um ritual de entrega e devolução de um penhor a ele na forma das primícias que essa terra por si só produz. Levítico capítulo 23, Vaikra, capítulo 23, do verso 9 ao verso 14. Liz, dá uma mãozinha aí, faz favor. Versículo 9. Disse o Eterno a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e fizerdes nela a colheita, trareis um molho dos primeiros frutos da vossa colheita ao sacerdote. Ele moverá um molho perante o Eterno, para que sejais aceitos. O sacerdote o moverá no dia seguinte ao Shabat. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Eterno. A sua oferta de cereais será de 2/10 de um efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Eterno. E a sua oferta de libação será de vinho, a 4ª parte de um hin. Não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes até o dia em que trouxerdes a oferta do vosso Elohim. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas casas. Primeira coisa, estatuto perpétuo. Tomou posse de terra, a primícia retorna ao dono da terra. Segundo ponto, ela ocorre juntamente com sacrifícios regulares. Se você olhar ali, tem holocausto, tem o sacrifício de expiação, tem libação, tem oferta queimada. Todo o rito sacrificial que acompanha o livro de Levítico, ele está associado ao ritual, à prescrição de retorno de primícia a Adonai. Então, quando você toma posse de terra Adonai, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a terra não vai dar lucro imediato para nós, nós vamos aprender a viver por fé e servir a esta terra e o povo que habita nela. Ela não dá lucro imediato, não dá. Senão ela foi adubada com adubo bem forte. E dá fruto antes da Ela foi hora. adulterada. Ela foi adulterada. Eu dizia isso para um irmão chegando aqui hoje na congregação. Isso aí. Eu não posso subir uma escada partindo do primeiro degrau da escada e pular para o meio dela e depois para o último. É um Eu de vou cada adulterar tudo isso que eu estou fazendo. Eu tenho passo a passo, porque eu não posso ser imediatista. Amém. Porque a seu tempo todo fruto será santo. Tem um tempo na Torá, né? Tá de louvores a Hashem. Amém. Tempo todo fruto será santo. Amém. Amém. Amém, Pai. Amém, Pai, amém. Amém, Pai. Amém. Semeou teu servo naquela terra, Amém. e no mesmo ano 100 vezes recolheu, abençoado pelo poderoso Elohim, eterno Elohim de Israel. Amém. É mandamento. Esperar o tempo da terra produzir. Hoje, se nós olharmos, vamos dizer que um frango para ser abatido, pastor, no quintal da casa de alguém, dura quanto tempo? De uma forma normal, comendo comidinha mesmo, do fundo de quintal. 6 meses? Um pouquinho mais, um pouquinho menos? Hoje, nos abatedouros, eles duram 30, 45, 60 dias com a quantidade de hormônio que eles utilizam. E não respeitar o tempo do animal crescer, as doenças associadas à ingesta de uma carne entupida de hormônio, basta nós olharmos para as nossas crianças na atual geração que nós vamos ver puberdade precoce, nós vamos ver infertilidade, nós vamos ver doenças
com associações genéticas que não se viam há 50, 60 anos atrás, porque a terra está prostituída e o fruto dela, pastor, ele é um fruto adulterado. Então, quando a gente pega hoje os transgênicos tão famosos que não são passíveis do carrapato, que não são passíveis do gafanhoto, dos deterioradores da agricultura, eles são ótimos, né? Mas o que eles trazem para nós como consequência, está diante de nós os cânceres precoces, está diante de nós as doenças autoimunes gravíssimas que a humanidade hoje vive, que a medicina não tem poder de curar. Agora, o fruto produzido dentro de um tempo adequado, numa terra correta, uma terra que respeita os princípios de uma Torá, é aquele fruto, pastor, que dá lá no deserto de Israel, quando ali nos kibbutz você vê nascer no meio de uma terra árida, você vê o verde, o vermelho, o amarelo, o violeta das frutas, e aí você olha e fala, mas como? Uma terra que guarda o seu tempo e o mandamento, ela vai ser uma terra que vai se auto-manter, porque quando você olha o princípio do kibbutz, não é lucratividade e acúmulo de dinheiro, mas é produtividade para sustento da comunidade que vive ali dentro. Então, o princípio de posse da terra está sendo respeitado de uma forma que hoje modernamente se chama de sistema cooperativista, que não fala de acúmulo de capital, ele fala de uma redistribuição proporcional a quem mais trabalha, mais ganha, quem menos trabalha, menos ganha. Então, vai tudo de encontro ao que hoje a terra por si só ela determina como regra para si mesmo. E quando nós olhamos, de acordo com a tradição, os hebreus levavam aos sacerdotes apenas os frutos das 7 espécies que simbolizam tradicionalmente a terra de Israel. Eles levavam para esse movimento diante do sacerdote, eles levavam o trigo, a cevada, a uva, a figueira, a romã, a oliveira e o mel de tâmara. Segundo os exegetas, o sacerdote punha a mão sobre a mão do ofertante para fazer com ele o balanço ritual. Fica de pé, Leomar, faz favor. Imagina que o Leomar está com um cesto de frutos na sua mão, o sacerdote ele sustentava a mão do ofertante e ele, diante de Adonai, conduzia um balanço diante de Adonai. Era esse o ritual que se fazia com testemunhas, conduzido pelo sacerdote. Mas uma coisa, obrigado, Leomar, mas você sabe uma coisa que me chamou a atenção, que eu estava estudando, e na hora o Eterno fala comigo, é o mesmo movimento quando o primogênito é entregue à sinagoga, no ritual sinagogal de apresentação, quando o pai ergue o filho, as mãos do sacerdote elas vêm por debaixo da mão do pai que está ofertando aquela primícia, e se balança o filho diante da assembleia para traduzir, este filho não me pertence, ele é uma primícia, eu retorno ao verdadeiro dono dele. Verdade. Então, quando um pai vem apresentar um filho diante de Adonai, venham com a consciência de que você está devolvendo a Adonai porque o filho não te pertence. Ele é fruto de uma terra que não é sua. Amém, pastor? Os filhos serão heranças do pai. E por que essa importância? Porque quando você consagra o filho e retorna ele a Adonai, é ele que vai dar continuidade a essa posse de terra física, que é necessária, mas não é a mais importante. É porque essa descendência devolvida a Adonai, ela retorna em santidade a esta mesma terra e dá seguimento ao trabalho começado nessa terra. A gente precisa conhecer uma coisa chamada agricultura. As melhores sementes são as primeiras sementes produzidas por uma árvore, por um vegetal, para que, se nós respeitarmos isso daí, nós não vamos precisar produzir planta transgênica para dar árvore que em 6 meses está dando fruto, nem nada disso. Porque nós vamos aprender a viver na dependência de Adonai. Então, quando nós olhamos estas coisas, a primeira coisa que nós precisamos entender é que posse de terra é muito mais espiritual do que físico. Hebreus no capítulo 9, e aí eu tomo a licença de dizer que foi Paulo que escreveu, porque é como pessoalmente Leonardo aqui acredita. Paulo diz, quando ele fala assim, porque aqueles que viram a terra, viram a promessa e não a tomaram, é porque eles abraçaram isso de uma forma muito maior do que aqueles que fisicamente hoje habitam a terra de Sião e não enxergam um palmo na frente do nariz o tamanho do desvio
que se encontra. E os que habitam fora, mas que amam Sião, também. Porque nós temos posse de terra e território israelense, e território hebreu espalhado pela face da terra, porque nossos pais foram por diáspora, espalhado a todos os países da terra. Não há um país sobre a face da terra que não haja pisado um judeu com uma Torá levada ali. Vai ao museu em Jerusalém que vocês vão ver Azerbaijão, Afeganistão, Irã, Iraque, Índia, Japão, China, todos com fotos e elementos palpáveis de que um judeu pisou aquela terra. E quando um judeu pisa, a Torá pisa junto com ele. Ele sempre carrega o seu tratado com Adonai junto quando vai. Então, quando nós vemos estas coisas, nós não podemos encarar posse de terra como algo exclusivamente físico. Ele é importante, receber o documento, a certidão de uma propriedade que pertence por herança a um povo que serve a Adonai é importante? Mas essa herança ela precisa ser alcançada primeiro nos sacrifícios, no âmbito espiritual, naquele mundo o qual aqueles que estão cegos para a Torá não conseguem enxergar e crer que ele existe. Porque foi assim que eles, ali em Hebreus, quando é descrito ali, capítulo 9, 10, 11, que fala daqueles que enxergaram a distância, ali eles tomam posse daquela terra. E a própria palavra kitavô, ela explica por que você toma posse da terra, mesmo, pastor, séculos e séculos de distância daquilo ali ter acontecido verdadeiramente. Se nós olharmos a palavra kitavô, ela por si só, a palavra tavô, em hebraico, ela deriva de um verbo, que é o verbo bo. Nós temos até música que a gente canta aqui. Bo, ruach, Elohim. Vem, Espírito do Santo, o Espírito de Elohim. Tem um louvor que nós cantamos aqui que é assim. E nós vamos entender que a relação da posse da terra, pastora, está ligada diretamente a condicionar sobre essa terra um lugar único para culto ao dono da terra. Quando o homem que toma posse da terra, vocês vão ver que está detalhado na Torá, ele toma posse dela de forma legítima e ele sacrifica de maneira ideal, adequada sobre essa terra, você vai ver que só existe um lugar para ele subir e tomar posse daquilo que Adonai deu no âmbito espiritual. Porque você vai ver que a legislação diz, e aí depois nós vamos lá em Deuteronômio para poder ver isso no capítulo 15, que diz que se você só quiser matar um animal para comer desse animal com alguém, você pode matar esse animal em qualquer lugar. E você ali se assenta à mesa, você come e ponto. Agora, quando isso tem um rito sacrificial envolvido nisso, só existe um lugar. Que nesse período da Torá aqui, chamava-se tabernáculo. Era itinerante ainda. A terra de Israel, o rei Davi, nós vamos chegar lá, ele define depois um local, um território dentro do país de Israel, do território de Israel, um local onde todo aquele que ama Hashem, que é ligado diretamente a Hashem, cumpre a sua Torá, precisa vir de toda e qualquer parte do mundo para subir e adorar. Por isso Jeroboão causou aquele problema quando ele divide o local de culto ali e bota o povo se dividindo entre o reino do norte e o reino do sul. Ali ele profana a terra de uma maneira absurda e só um cativeiro para poder dar conta daquele desvio, daquela prostituição que foi feita sobre aquela terra. É porque ele desvia o foco de Sião. Por isso que está escrito aqui nessa Bimá, Ki mitzion tetse Torá, udevar Hashem, Mirushalayim, porque de Sião virá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. Quando nós entendemos isso, faz cair por terra teorias humanas que sustentam problemas envolvendo, inclusive, datas, calendário, lua, sol e por aí vai. Quando de Sião sair a ordem para se mudar o dia do Shabat, pastor, que mitzion tetse Torá. Adonai vai começar por Sião. Mas se os pais estão marcando que Shabat é Shabat, eles têm isso como herança perpétua na mão deles. E que nação nenhuma, povo nenhum no mundo tem autoridade para adulterar ou para querer modificar segundo os padrões e conceitos humanos embutidos nisso daí. Porque se você não vive por fé, você entra numa discussão filosófica, científica que eu me recuso a viver. Eu prefiro crer em de Sião virá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém.
A ordem vai sair de lá, porque lá estão os tronos de justiça. É para lá que o Mashiach ele vai retornar em breve para julgar as nações e sujeitar os povos sob os seus pés. É ali que... Isaías capítulo 60, está dentro desse contexto. É de lá que os povos, tidos como estéreis, vão subir e vão se regozijar e vão gerar mais do que a mulher casada, que fisicamente gera. Isaías 54, nós vamos lá em Isaías 54. Regozija e canta de alegre, ó estéreo. Quando nós vemos aqui, eu acabei interrompendo, vocês me perdoem, a questão do local santo, nós vamos entender que a posse da terra física, ela está vinculada também a uma posse espiritual. Por isso que, mesmo que eu e você não possamos pisar a terra de Sião fisicamente, pegar um avião e ir lá em Jerusalém, nós podemos tomar posse dessa terra quando nós usarmos a mesma forma e o mesmo meio que os nossos pais lá na antiguidade utilizaram para tomar posse e pisar esta terra. Porque Adonai não é injusto. O pobre, o meteco, o menos favorecido não vai nunca poder pegar um avião que custa não sei quantos mil para poder ir lá em Jerusalém pisar a terra. E nem necessariamente vai ganhar passaporte israelense, igual tem um monte aí fraudando para se identificar como um Eretz Israel. A posse da terra começa aqui e aqui, na alma e na consciência do homem, traduzido pelas suas ações em linha com a Torá, mediados por uma vida com o Mashiach. Não há outra forma. Porque eu vou mostrar a vocês que a palavra kitavô, tavô deriva do verbo bo, que significa ir e chegar, ou entrar. Só que existe uma inclinação de uso desta raiz hebraica que significa ir aos pais, morrer junto aos pais. Então você pega o texto e bota assim: quando tiveres ido aos pais, na terra que o Eterno teu Elohim te dá, ou seja, quando você compartilhar a sepultura de Abraão, de Isaac, de Jacó, aí você traz as primícias para mim. Você pode ofertar, Adonai, suas primícias em Vitória, no Pará, em Goiás, em Mato Grosso. Se o seu e o meu coração, o seu, Ana, lá nos Estados Unidos, estiver ligado a Sião, por amor de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque a própria palavra diz ir aos pais. E eu vou mostrar para vocês 2 exemplos. Essa raiz boa tem mais de 2.574 aplicações só no Antigo Testamento. A aplicação ir, morrer junto aos pais, ela é menos usada, mas é usada em situações peculiares da palavra. Eu vou ler 2 passagens aqui para vocês, que eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, para vocês entenderem qual é a importância de quando entrares, quando fores aos pais, quando morreres junto aos pais com o mesmo amor e consciência que os pais tinham quando morreram. Essa é a condicional. A primeira é do rei Davi. Ele diz assim: então Davi descansou com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Ali fisicamente Davi morreu em Sião e foi sepultado ali? Foi. Mas ali a raiz boa se aplica para dizer a unidade do coração de Davi com Abraão, com Isaac e Jacó, e principalmente anunciando a descendência perene do Mashiach sobre as nações. Porque através da descendência de Davi, o Mashiach viria para alcançar todas as nações e incluir neste pacto feito com a humanidade. Porque não esqueça que a Torá foi dada no deserto para caracterizar que ela é de domínio público, a Torá. Ela é dada a todo aquele que sobe a ela. Por isso que o Mashiach, ele universaliza o acesso à Torá. Ele dá ao pobre, ao meteco, lá do interior da Amazônia, no meio da mata, o direito de se unir a Abraão, Isaac e Jacó. Mas só o Mashiach tem esse poder, mais ninguém. Porque Adonai diz que não bebe sangue de bodes, que não come carne de touros. Então não adianta você querer partir para um rito sacrificial propriamente pragmático, no sentido de matar um animal, porque isso daí nós vamos ver que o próprio judeu, ele já entendeu com as correções a nível de cativeiro, exílio e diáspora, que Adonai criou uma forma de ligar ele ao homem
totalmente diferente. Ele vai começar a ver que parte do princípio do coração, do nefesh, da alma, do ser do homem, a conexão dele com Adonai. É isso que nós vamos ver. Davi foi um privilegiado, né? Porque ele morre na terra e o seu coração era um com os pais que estavam mortos ali naquela terra. E o segundo texto, esse daqui eu queria que vocês abrissem, por gentileza. Ulisses, você lê para a gente Gênesis capítulo 49, do verso 29 ao 33. Aquele que dá nome à nação de Israel, ele é o exemplo para cada um de nós daquilo que é a conduta daquele que se liga aos pais de uma maneira física e espiritual. Se nós não agimos como Yaakov, aqui nesse momento, como Jacó, nós estamos apartados de uma aliança mediada pelo Mashiach. Porque se nós não amarmos a terra e os patriarcas que dão nome a essa terra, nós não temos direito à posse de nada. A Italite, Kipá, tudo isso vai por água abaixo, porque a conexão primária ela não existe. Então, tratar desta posse de terra, ela é primordial para que todas as outras se encaixem dentro de um trabalho que Adonai fará com cada um de nós. Mas a posse da terra e o amor por Sião, a ponto de fazer o que Jacó fez aqui, ele é o passo inicial para nós atingirmos esse resultado. É 49, Ulisses, do 29 ao 33, por favor. 29. Gênesis 49, do 29 ao 33. Depois lhes ordenou, dizendo: Eu estou para ser reunido ao meu povo. Sepultai-me com meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, o Eteu, como propriedade de sepultura. Ali sepultaram a Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei a Lia. O campo e a caverna que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando Jacó de dar estas instruções a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido a seu povo. Ele foi de encontro aos seus pais. Desculpa te interromper Não, um pouquinho, fica à vontade. mas eu estava estudando essa semana e o homem ele busca saber sobre o ano vindouro, né? O que vai acontecer comigo na expectativa de viver uma vida de regozijo, porque não deseja mais viver aqui. E interessante que um dos comentaristas me chamou a atenção que eles dizem que na Torá o ano vindouro é esse ano aí. É o momento que você se recolhe com seus pais. Essa é a alegria, a expectativa daquele que vive de acordo com os padrões da Torá, deseja ser recolhido para com seus pais. Esse para a Torá, essa é a maior alegria, a plenitude. Esse é o ano vindouro, né? E vai de encontro que o Hebreus fala ali no capítulo 11 que você citou. Porque ela fala, Leomar, do Shemini, do 8º dia, o grande dia glorioso que só haverá um. O ciclo não vai rodar mais. Ele é perpétuo em unidade com Adonai, sobre as ordens do Mashiach, o 8º dia. Aí eu não vou entrar nesse mérito, porque senão a gente... Por favor, pastor. Por favor, pastor. Amém, pastor. Toda ideia Amém. de Importante isso. reencarnação, ela quer do poder aí. Amém. Porque todos os nossos pais, até mesmo Yeshua, ele falou sobre a ressurreição, né? Sim. É a base para que a gente possa defender, não só aí, quando também ali José também, mesmo para ato, que não ele deixasse segue, os seus né? ossos no Verdade, Egito, e ele queria voltar para casa para, num grande dia, ressurgir com os pais, né? Uma coisa interessante que o fato de nós entendermos o cunho espiritual da tomada de posse da terra não nos isenta de lutar pela manutenção da posse física da terra. Presta atenção nisso. O fato de nós entendermos e alcançarmos a posse espiritual dentro desse cunho que eu estou dizendo, de amor a Abraão, a Isaque, a Jacó e a terra de Israel, espiritualmente falando, não nos isenta de lutar pela posse da terra física, porque ela é símbolo daquilo que dentro de nós já existe. Não pode haver inversão. Você não pode ter a terra física e esquecer da condição espiritual. Mas você tem que ter a física alinhada à espiritual. Por quê? Porque nós vamos ver que existem 2 preceitos na Torá que são criados baseados numa única coisa: justiça sobre aqueles que têm direito sobre a posse da terra. E vou falar para vocês, quem buscou foram mulheres, não foram homens.
As filhas de Zelofeade, em Números, no capítulo 27, abre lá para vocês verem. Quando elas se viram, devido à tradição que os povos na terra tinham, era quando um homem tinha filhas e não tinha filho, ou esse filho morria, esta posse da terra ia para um homem mais próximo de seus familiares, porque a mulher por si só não tinha direito à posse da terra. As filhas de Zelofeade vão diante de Moisés, e argumentam com Moisés. Moisés leva a causa diante de Adonai, porque nem o próprio Moisés sabia se sair daquilo que elas colocaram, porque Moisés enxergou uma justiça sublime na ação delas, porque elas não estavam preocupadas com a posse da terra para lucrar com a terra, mas para manter o nome de seus pais sobre a terra. E nós vamos ver que tanto o capítulo 27 quanto o capítulo 36 envolve a manutenção da posse da terra com o nome perpetuado sobre ela. Por isso que a terra física ela tem a sua importância para isso. Nós oramos pelas mulheres no Provérbios 31, verso 16. Amém. Com os frutos do seu trabalho, ela compra, ela adquire a terra. É a mulher. Ela compra com a força do seu trabalho. E de forma sábia. Como essas filhas de Zelofeade que fizeram. Olha o verso do capítulo 27 de Números, Bamidbar 27, verso 2. Dá uma olhada para a gente ver aqui. Quem está com o microfone, Ulisses? Dá uma lidinha aqui para mim, Ulisses. Lê do 2 ao 11, faz favor, Ulisses. Nós vamos ver aqui a autenticidade de direito à posse da terra para a mulher, mas voltado para um cunho de perpetuar nome daquele que adquiriu a terra primariamente. Versículo 2. Elas se puseram diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos líderes e de toda a comunidade, à entrada da tenda da congregação, e disseram: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os seguidores de Coré, que se rebelaram contra o Eterno, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que seria arriscado o nome de nosso pai no meio da sua família, por não ter tido filhos? Dá-nos propriedade entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante ao Eterno. E o Eterno disse a Moisés: As filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhes darás propriedade como herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Darás aos filhos de quando alguém morrer e não tiver filho, transmitireis a sua herança à sua filha. Se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Se, porém, não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança àquele de sua família, que lhe for o parente mais próximo, para que a possua. Isso será para os filhos de Israel estatuto direito, como o Eterno ordenou a Moisés. Amém. Então aqui vocês veem Adonai interrompendo uma tradição e criando um mandamento para que a posse da terra fosse mantida. E é tão complexo esse negócio de posse de terra que, resolvido esse problema, a gente fala assim, né? Deu certo, né? Não. Elas começam a se casar com homens de outras tribos, o marido de outra tribo assimila a terra para o seu próprio nome, e aí, devagar, novamente, é apagado o nome daquele que deu posse à terra às filhas. Lá no capítulo 36, elas voltam, batem na porta de Moisés e falam: Moisés, estamos com outro problema. Quando nós estamos casando com homens de outras tribos, a tradição diz que eles absorvem a terra para o nome da sua família. Aí Moisés fala assim: não. O Eterno orienta Moisés e diz assim: case-se com os homens da sua própria tribo, para que não seja apagado da terra de Israel o nome daquele que por direito tem posse da herança. Vocês entendem que quando Neemias lá na frente, é a pena que o tempo voa, mas quando Neemias lá na frente faz um pacto, ele e Esdras, com o povo, dizendo assim: vamos separar todos os homens das mulheres gentias, vamos reservar o casamento, não vamos carregar carga em Shabat, não. Ali eles estavam precisando retomar algo mais precioso que eles tinham, a identidade com a Eretz Israel que eles tinham perdido, com a terra de Israel. Neemias e Esdras ali, eles passam um pente fino naqueles que remanescem, reconstroem Jerusalém já do segundo templo, para que eles pudessem criar novamente esta identidade que o povo judeu tinha, que se perdeu por conta do pecado que o próprio povo cometeu.
A gente olha atualmente, pastor, em que pé deve estar esse problema de posse de terra por herança de família? Um paísinho daquele tamanhozinho, pastor, com esse tanto de judeu espalhado em diáspora pela face da terra. Ainda bem que essa posse ela é espiritual, né, pastor? Senão o negócio ia ficar ali, aqueles 40 por 40, cada um com o seu espacinho ali, né? Tomando, não ia dar muito certo. Mas a gente vai entender isso. Amém. Mas ele é tão pequeno, mas como vai caber tanta gente? E quem disse que vai tanta gente? Olha esse detalhe. Amém, no pastor. mundo todo, há Amém. 1,9% acho de judeus. Dentro desse percentual, 2/3 não conhecem os 10 mandamentos. Já começa por aí. Um problema sério, né? Mas aí, pastor, a gente depois vai ter que fazer a matemática daqueles que não são judeus, que vão reconhecer o Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó, e vai virar um problema para administrar o que me preocupa, ali. Leão, a preocupação. Amém. Aí faz-se uma pergunta agora nesta manhã: quem são os nossos pais? Amém. Tem a direção romana, tem Sião, tem Amém. Shintoísmo, budismo, Aham, hinduísmo. amém, pastor. Mas quem são os nossos pais? Quem são? Interessante que a posse temporária da terra, ela é dada a um indivíduo, porém a definitiva ela só é alcançada apenas para com aqueles que são recolhidos aos pais, como eu já falei. Abraão, Isaac e Jacó. A condição de morte física do homem não limita o homem, pois ele permanece pois permanece através da descendência o direito sobre a terra. E aí que eu vejo que é uma coisa muito interessante de nós observarmos isso, que quando nós estamos diante de dois festivais, Rosh Hashanah e Yom Kippur, a própria tradição ensina que nós somos escritos no livro da vida em Rosh Hashanah e somos selados em Yom Kippur. E quando nós olhamos essa questão, Rosh Hashanah, ele celebra a vida do homem, a criação do primeiro Adão, daquele que deu descendência sobre a terra. E ela é escrita com o homem vivo. Em Yom Kippur, nós somos convidados a morrer diante de Adonai para o nosso próprio eu, para a nossa própria natureza humana, e ali nós somos selados. Esse vínculo entre Rosh Hashanah e Yom Kippur fala de posse de terra física e espiritual. Você escreve, você toma uma posse física e você toma uma posse espiritual dentro de dois festivais perenes de dentro da Torá. Porque quando você reconhece a sua origem humana em Adão, em Rosh Hashanah, você vai ver que ela precisa depois morrer em Yom Kippur, para você herdar este reino que está sendo preparado, seleto, né, pastor? Reduzido, que nem todos, a grande minoria, irá alcançar. O direito à posse da terra é um mandamento espiritual, pois fala diretamente para nós acerca da vida eterna. Uma posse definitiva e individual que somente o homem que sujeitar a sua natureza carnal pode conquistar. Observe que na própria porção, volta lá em Devarim 26, Deuteronômio capítulo 26, nós podemos entender e concluir essa questão, que a própria morte física não limita o homem, mas que é condicionado o homem à sua morte da natureza carnal para adquirir direitos sobre a terra espiritualmente falando. Nós vamos ler só o verso 5 e nós vamos ver que está escrito assim, Deuteronômio 26, 5. Então protestarás perante o Eterno teu Elohim e dirás, arameu. Quando ele fala arameu, ele está evocando Abraão, Isaac e Jacó, que eram de origem de Harã, lá nos territórios antigos onde Abraão nasceu e dali veio a sua descendência. E ele diz assim, prestes a perecer foi o meu pai, que desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente. Porém cresceu até tornar-se nação grande, poderosa e numerosa. Mas interessante que quando nós vemos aqui, então protestarás, e aí ele evoca Abraão, Isaac e Jacó, a raiz que dá origem a esta palavra no hebraico é o verbo ani, que ele é empregado nessa frase porque ele explica o caráter do indivíduo que tem direito diante de Elohim para tomar posse espiritualmente e fisicamente da terra. Ele evoca o nome do patriarca Jacó para tomar o direito de possuir a herança dele. Então, eu estou falando isso aqui para todos nós. O caráter implícito ao termo ani é de um indivíduo humilhado,
aflito e oprimido pelo próprio Eterno. Características que definem o próprio Yaakov. O próprio Machia, o próprio rei Davi, o próprio Abraão, o próprio Isaac, os exaltados, aqueles que têm força bélica com seus cavalos e cavaleiros, aquele que tem o seu eu demasiadamente aguçado, não tem direito à posse física nem espiritual, porque aquele que protesta diante de Adonai para levar a primícia, ele é um humilhado, ele é um pobre e ele é um oprimido por Adonai. Aí tem gente que gosta de dizer que Jó é historinha para a criança dormir. Ali está um modelo de vida de um homem que aceitou o opróbrio, a humilhação, a pobreza, a aflição causada pelo próprio Adonai. Se vocês olharem os primeiros capítulos de Jó, é Adonai diretamente se dizendo a Satanás naquele diálogo que existe entre eles, que ele poderia afligir Jó até o limite. O chicote na mão de Adonai afligindo o homem. E Jó só lhe era impedido de tirar a vida. Esse homem, ele toma posse de terras em dobro, ele tem dinheiro em dobro, ele tem filhos em dobro, ele tem tudo em dobro. Mas primeiro ele foi humilhado, ele foi afligido e ele foi totalmente abatido por Adonai. Este é o homem com direito à posse da terra. Fala no microfone, pastor, por gentileza. Interessante isso que você está falando. Hebreus 5,8 diz que o próprio Machia foi disciplinado pelo sofrimento. Amém. Amém, pastor. Quando nós olhamos esse contexto, nós vamos ver que a questão está envolvendo a consciência e o coração. Porque o homem, ele pode ser um homem simples, pastor, pode usar vestes simples, ele pode dirigir um carro simples, ele pode ter uma casa simples ou não ter uma casa, mas ele pode ser um homem arrogante. Da mesma forma que um homem rico de posses, ele pode ser um homem simples. Este balanço é que vai fazer a diferença entre aquele que tem direito à posse da terra e ao que não tem. Você sabe por quê? Porque no fim, o Salmo 50 e o Salmo 51, eles traduzem a vontade de Adonai para que todo aquele que quer ter posse de terra, ele tem. Abre lá no Salmo 50 para a gente, faz favor. Todo. O Salmo 50, ele diz assim, no verso 7, ouve, povo meu, ele falando para o povo, e eu falarei a Israel, e eu, Elohim, o teu Elohim, testemunharei contra ti. Não te repreendo pelos teus sacrifícios ou holocaustos que estão de contínuo perante mim, ou seja, não há desprezo do rito sacrificial prescrito na Torá. Da tua casa não aceitarei novilhos nem bodes nos teus currais, pois meu é todo animal da selva e o gado sobre milhares de colina. Conheço todas as aves dos montes e é meu tudo o que se move no campo. Então o que teríamos nós a ofertar a Adonai se tudo pertence a ele? Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e tudo o que nele há. Como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Aí ele vem dizendo o que ele espera do homem. Oferece a Elohims sacrifícios de louvor. O pós-cativeiro babilônico, com queda de templo, com perda de santuário, eles se baseiam nesse entendimento para dizer que a presença de Elohim ela se faz dentro ou fora da terra, mas não te limita ou te exime do dever de buscar a posse da terra. Você não está liberado por Adonai de deixar de sacrificar porque você tem um coração voltado a Adonai. A fé sem obras, o próprio apóstolo Paulo diz que ela é o quê? Ela é vã, ela é morta. Porque dentro dessa ação, a fé ela caminha junto com as obras. Então, o rito de sacrifício, serviço da manhã, serviço da tarde, Shabat, festas anuais, ano de jubileu e por aí vai, eles não podem deixar de ser cumpridos porque essas outras questões estão em aberto. Mas ele vai exigir de nós um coração alinhado com aquilo que nós fazemos.
Isso é uma vida de santidade com Adonai. E nós não estamos isentos disso, porque ele continua dizendo aqui, oferece a Elohim sacrifício de louvor, paga ao Altíssimo os teus votos, e invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Pula lá para o 23. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorifica, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Elohim. A briga, pastor Isaac, foi sábado passado que o senhor falou? A briga nossa começa aqui foi sábado passado, não foi o que o senhor falou? O problema nosso está nas nossas justificativas infinitas, da nossa própria mente humana, que é o tal eu exaltado, que quer lutar com Adonai o tempo inteiro, que nos impede, eu estou dizendo nós, que estamos todos incluídos nisso, nos impede a assimilarmos estas coisas e alcançarmos de Adonai grandes feitos diante dele. Porque enquanto nós quisermos continuar justificando a nossa falta de obras, porque nós temos a fé, exatamente, que faz parte das obras que um povo tem diante de Adonai. Nós vamos morrer no caminho sem tomar posse definitiva de uma terra prometida para nós. Por gentileza, pastor, o microfone ali. Você se lembra daquele texto que nós olhamos essa semana, segundo Samuel capítulo 14, 1 Samuel capítulo 14? Sim. Ali, na altura dos acontecimentos, Saul, como rei de Israel, ele devia conhecer muito bem a Torá e a sessão de sacrifícios, que a primeira vez que Saul sacrifica é ali, depois daquela guerra com os filisteus. O homem não conhecia essa questão de se sacrificar. Amém. O rei de Israel, nós precisamos conhecer isso. Amém, pastora. Amém. Porque Davi, para trazer a arca, lembra que nós falamos? Sim. Para a glória. Estava 6 passos e sacrificava. Mais 6 passos e sacrificava. E nós precisamos entender isso, pastora, por quê? Porque o próprio rei Davi, a senhora falou do capítulo 14. No capítulo 13, quando Saul é informado de que havia se levantado Davi, ele diz assim: houve um homem com um coração segundo a vontade de Adonai. Esse homem, Davi, que no Salmo 51 diz assim, verso 10, cria em mim, ó Elohim, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aí lá no verso 16 ele diz assim, não te comprases em sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Elohim são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Elohim. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás o sacrifício de retidão, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então sobre o teu altar se oferecerão novilhos. A condicional do sacrifício, da questão de nós acordarmos 5:30 da manhã, nos deslocarmos para cá, deixarmos de dormir mais, de ficar com a nossa família, de ir ver um cinema, de viajar e etc., é o preço que nós pagamos para que dentro de nós exista um alinhamento com essa postura. Porque se eu venho para cá todo dia 5:30 da manhã orar, 6:30, né? Mas a gente acorda mais cedo, para cá orar, e o meu coração não se modifica, sacrifício após sacrifício, é como esse sacrifício rejeitado por Adonai. Eu não tomo sangue de bode, não como carne de touro, porque dentro de nós ainda existe um coração duro, um coração incircunciso, e Davi está dizendo, cria em mim, ó Elohim, um coração puro. Ele viu que o coração dele não era suficiente para a quantidade de sacrifícios que ele fazia diante de Adonai. Aqui ele estava em franco adultério com Batseba. É o salmo que ele fala da prostituição de Davi, que foi pública em Israel. E esse homem tinha um coração segundo a vontade de Adonai, porque ele sabia reconhecer os seus pecados e abater a sua alma à medida que Adonai o expunha diante dos homens. O profeta, se eu não me engano, é Natã, fala, eu vou expor publicamente aquilo que você em oculto escondeu de Israel. Ele joga o rei lá no ventilador. Mas Davi se torna o maior rei de Israel com a exposição toda que ele teve, dando direito a ser dele a herança do nosso Mashiach. Nós estamos cantando. Como é que é aquela parte que para a música? Como é que começa? Ele dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade com Davi e a sua posteridade. Foi Davi.
com o seu Messias, porque a posteridade de Davi era o Messias, ele vinha de Davi. Então, como é que um homem exposto a esse nível de tratamento, ele tem condição de receber? Porque o coração dele era um com Adonai. Aí que está o segredo entre o homem religioso e o homem espiritual. Se nós usarmos como baliza ritos e apresentações humanas e não analisarmos o comportamento e as obras daquele que se diz um servo de Adonai, nós seremos enganados, 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 e iremos morrer atrás desses falsos judeus. Porque no princípio da palavra judeu, o pastor Sandro já ensinou isso que tem 10 anos, significa servo. Judeu é aquele que serve, não é que é servido. Porque deriva de Yehuda e Yehudá, e por aí a pastora já deu um ensino sobre isso aqui. Então, quando nós olhamos essas questões, eu me voltei a um problema que nós temos que saber lidar com ele. Para que então que nós temos direito à posse de terra? Para que nos é dado posse de terra? Para legitimar uma herança? Sim. Você fica legítimo porque você recebe uma terra que pertence aos nossos pais. Tanto no âmbito físico quanto no âmbito espiritual. Mas para por aí. O grande problema é que quando Adonai olhar aquele de coração humilhado, abatido, é porque este homem e esta mulher, que tem verdadeiro direito sobre a posse da terra, eles vão praticar uma ação, que é o que diferencia os posseiros dos legítimos herdeiros de terra. E nós vamos ver que nós temos mais posseiros do que herdeiros de terra, física e espiritualmente falando. Volta lá na Paraxá, no capítulo 26, que nós vamos entender qual que é o princípio, qual que é o maior motivo para que Adonai distribua terra para aquele que tem esse coração que nós estamos falando. Deuteronômio, capítulo 26. Olha o verso 11, 12 e 13. Ele diz assim: e te alegrarás, Deuteronômio 26, verso 11. E te alegrarás por todo o bem que o Eterno teu Elohim tem dado a ti e à tua família. Tu, o levita, o estrangeiro que está no meio de ti, quando acabares de separar todos os dízimos dos produtos do terceiro ano, ou seja, você entregou a primícia quando entrou, trabalhou 3 anos para juntar o dízimo de 3 anos, no 4º ano, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que nas tuas cidades eles comam e se fartem. É para dar comida a quem não tem terra. Levita não tinha direito à herança de terra. Viúva, órfão. Nós temos que tomar muito cuidado com essas questões, porque se é dado terra para um povo, vai ser exigido que esse povo alimente aquele que não tem terra. Vocês veem a inversão de valores que tem com o que o mundo tem hoje? Se você recebe uma terra, é para você dar de comer a quem não tem, senão você não serve para ser dono de terra. Nem eu. Por favor, pastor. Sem querer julgar, como ficaria então os líderes hoje que fazem a obra com interesse? Ih, pastor, isso me complicou, hein? O sino já tocou, né? Eu tenho que correr aqui, não dá para entrar nesse mérito, não. Mas eu sei que a coisa não fica boa para o lado deles, pastor. Porque eles fazem um acúmulo de terra proibido pela Torá. Porque nenhum daqueles bois que eles têm nas fazendas está sendo morto para alimentar faminto que está ao redor dele. Não está. Porque Moisés, quando foi diante do Eterno, ali para sanar a questão de Corá, ele falou o seguinte: nunca servi esse povo com as minhas próprias ambições. Amém. Amém, pastor. E o interessante... O 13, deixa eu voltar. Ah, não li o 13 não? Ah, tá. Verso 13. Dirás perante o Eterno teu Elohim: retirei de minha casa o que era consagrado, e dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não me desviei dos teus mandamentos, nem dele me esqueci. E vocês vão ver que o verso 19 ele encerra assim, ó: para assim
te exaltar em louvor e em nome e em glória sobre as nações. Aí vem, pastor, aquela exaltação que o povo que serve Elohim recebe. Depois de cumprir tudo isso daqui, ele se torna um povo exaltado sobre os outros povos, porque os outros povos vão ver que você recebe terra e você divide o que você recebe com aquele que não tem. Coisa inédita sobre a face da terra, porque povo nenhum mais prega isso ou ensina isso. Essa é aquela questão que o pastor Isaac fala que não existe nenhum outro livro na face da terra que ensina a servir a único Elohim em santidade, em justiça. É por causa desse tipo de situação aqui que nós temos que entender que o caminho de retorno para Elohim, ele passa pela Torá e pelo Mashiach, senão não tem volta com Adonai. Livrará até o que não é inocente. E uma coisa que eu fiquei muito preocupado foi que, estudando isso, eu me lembrei de um versículo que está lá em Deuteronômio 15:11. Eu vou ler para vocês uma outra tradução. Não. O pobre não desaparecerá do seio da terra. Sendo assim, te ordeno eu mesmo para dizer: abrirás a tua mão para o teu irmão, teu humilhado, teu pobre, em tua terra. Você absorve o necessitado no seu território e você dá de comer para ele não morrer. Você não bota cerca para impedir a entrada, porque você quer acumular e acumular e acumular e acumular. E isso eu estou falando de uma terra física, mas eu estou falando de uma terra que produz esse fruto aqui. Não adianta você buscar Adonai, buscar, se quando um que não conhece a palavra bate na sua porta e você não dá. Você se recusa a dar um pão. E eu queria encerrar com vocês, eu tinha muita coisa aqui para falar ainda, pastor. Eu ia ter que entrar no sacrifício de Davi em 2 Samuel capítulo 6, tinha que entrar em Deuteronômio 15, porque Deuteronômio 15 fala do uso desse altar de uma maneira... Ô pastor, fala no microfone que aí eu me empolgo e a gente... Em Atos 20, onde Paulo foi até meia-noite do dia seguinte. Amém. E quando... Meia-noite eu consigo acabar aqui, não tem problema não. Mas é porque quando a gente começa a estudar essa questão, nós vamos entender um ponto, que é um ponto alto diante de Adonai. Por isso nós fomos corrigidos por Adonai essa semana, em virtude do evento de terça-feira, que nós não conseguimos servir o alimento da maneira correta, porque o alimento que nós estamos aqui dizendo que aquele que tem posse da terra tem que dar o que não tem, ele precisa ser entregue de maneira também adequada. E aí é o nosso pecado diante de Adonai, mas que nos dá a oportunidade de acertar mais à frente. Eu vou encerrar só com essa questão. Presta bem atenção. Quando nós vemos Davi ali, 2 Samuel capítulo 6, ele dá 6 passos, sacrifica, dá 6 passos, sacrifica, entra com a arca, bota ela dentro do tabernáculo em Jerusalém. O primeiro ato de Davi é distribuir uva, passas, bolo de carne e pão para o povo. Ele não deixa o povo com fome. Isso é uma coisa que faz parte e finaliza todo o rito sacrificial contido na Torá quando ele é uma oferta pacífica. Levítico capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós vamos ver tudo isso ali descrito. A oferta pacífica termina com todos comendo juntos do mesmo pão. Ali o Eterno nos corrige, por quê? Porque quando nós ali, e a começar de mim, não entendo o que o Eterno concluía ali naquele momento, nós falhamos diante dele. Porque nós vamos ver que o próprio Mashiach, ele tem 4 textos onde descrevem as primeiras multiplicações do pão e do peixe. Nas 4 versões, eles são taxativos em 2 coisas. Primeiro, todos se assentaram em números de 50 e 100 para comer da multiplicação. Não foi um alvoroço, igual quando a gente vê na televisão aqueles países em miséria que jogam aquele negócio do avião, cai e eles vão em cima, ou correndo em cima de carro-pipa com balde para encher de água. Não era assim que o Mashiach fazia. Ele pega os discípulos, divide em grupos de 50 e de 100, todos se assentam sobre a relva e recebem pão e peixe, e sobra. E a Bíblia diz que assim como Kitavô lá na Paraxá fala comeram e fartaram-se, a Bíblia diz que eles também comeram e se fartaram. É a mesma coisa.
Só que tem uma questão aqui que é muito importante para nós. E Yeshua evoca duas coisas quando ele faz isso aqui. A primeira é que os próprios comentaristas, na multiplicação, os próprios comentaristas e os 4 evangelistas ali, eu me baseei em João por uma questão que depois eu vou citar aqui para vocês. Eles falam que Yeshua estava em início de ministério quando fez aquilo ali. E Yeshua estava entregando primícias a Adonai, porque estava entrando na terra naquele início dos 3 primeiros anos de produção. Lembrar que o ministério de Yeshua foi um ministério de 3 anos. Ele não tomou nada para ele. Ele entregou primícias quando ele começa ali, cura de endemoniado, cura de enfermo. São as ofertas dele ao pisar na terra ali no início do seu ministério. E passa por alimentar o povo ao longo desses 3 anos, fisicamente e espiritualmente. Nós vamos ver Yeshua falando isso aqui em João capítulo 6. Vocês desculpem, eu vou tomar mais 5 minutos só. João no capítulo 6, verso 10. Cadê? Peraí. Não, queria olhar aqui um negócio aqui antes. João 6, porque aqui fala que ele teve misericórdia e compaixão. Eu queria achar antes. Não, é Lucas, Mateus e Marcos que falam que o que moveu Yeshua foi a compaixão pelo povo. E aí o verso 10 diz assim, o verso 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixes. Mas o que é isto? O que significa isto para tantos? Verso 10. Disse Yeshua, mandai o povo assentar-se. Havia muita relva naquele lugar e assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Só homens, sem contar crianças, idosos e mulheres. Então Yeshua tomou o pão, deu graças e repartiu com os que estavam assentados. Ele só forneceu comida para quem se assentou. Olha o texto falando aqui. E fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca, porque precioso é cada alimento multiplicado por Yeshua naquele local. E por que eu optei por vir no texto de João para falar isso? Porque no capítulo, nos versículos seguintes, olha o verso 48 ao 51, olha o que Yeshua diz. Ele dá o pão físico, mas olha o que ele fala aqui agora. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas aqui está o pão que desce do céu, do qual se o homem comer, ele não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele volta no rito sacrificial que ele faria com a sua própria vida. O sacrifício do 4º ano. Quando nós olhamos estas questões, nós precisamos entender de uma forma mais do que literal que o Eterno ele espera de nós uma vida onde nós venhamos a ter terra para oferecer pão a quem não tem terra. E o pão é simbolizado aqui por Yeshua, ele é simbolizado aqui nos 5 peixes, nos 5 pães e os 2 peixes. Fala dos 5 livros da Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio, e os 2 peixes da multiplicação dobrada do Shabat, que tudo vem em dobro em Shabat. Ele vai aos pilares e com isso ele finaliza com 7. 5 pães e 2 peixes. Shabat e Torá, o princípio da criação, a assinatura de Adonai e a norma para reger a humanidade. E Yeshua volta a Bereshit para ensinar ao povo o princípio de todas as coisas. Que ele era a luz do mundo, que ele é o pão da vida, que ele é a água da vida, que em tabernáculos a gente declara que quem tem sede vem a mim e beba. E nunca mais terá sede. São esses pontos que quando nós olhamos a Parashá Kitavô, nós não temos como fugir disso daí. E eu queria poder abordar isso dentro de um paralelo do que ocorreu na terça-feira, mas infelizmente por falta de tempo, nós não vamos ser, eu não vou ser capaz de fazer isso daí. Por quê? Porque o que aconteceu terça-feira segue de maneira
perfeita aquilo que o Eterno determinou como posse de uma terra, de um povo que precisa fazer funcionar essa cozinha para fornecer pão, porque é o 4º ano da casa. E no 4º ano sobem os dízimos para alimentar o faminto, o levita, o órfão e a viúva. O nosso foco do 4º ano é cumprir o pão, que é o símbolo da comida universal, que todo mundo come pão. Uns mais, outros menos, mas todo mundo come pão. Esse símbolo físico, ele vai anunciar o verdadeiro pão que esta cidade, ela vai aprender a comer, porque Adonai escolheu esta cidade para si. A posse da terra é dele, cedida a um povo que segue ele. E uma coisa que eu me lembrei, só para encerrar com vocês, é que quando nós olhamos o capítulo 27 ali, pastor, na Paraxá, a primeira ação pós-posse da terra é caiar as pedras com a Torá escrita depois do Jordão. E a exegese na Torá oral diz que não foi escrito só em hebraico as pedras caiadas. Caiada era uma forma que eles faziam para a letra ficar evidente na pedra. Tinha um processo aí que eles faziam. E a Torá oral, ela diz que quando Josué observou aquilo ali, ele sabia que aquilo ali só poderia regulamentar os povos que ali adentrassem se os povos conhecessem aquela norma, que era a Torá escrita na pedra. Então ele escreve em todas as línguas dos povos da região e traduz a Torá para todos, que ao pisar na terra, opa, tem uma norma para viver aqui dentro, para que ninguém fosse tido como ignorante quanto a isso. Aí você sabe do que eu me lembrei? Ele nos coloca lá no limite, lá numa fronteira. Para quem cruzar o território da serra e entrar em Vitória, ter explícito, nós vamos precisar dar um jeito de ter alguma coisa ali, pastora, que vai ter que anunciar a Torá naquele local, porque o sacrifício de Shabat tem sido feito e o pão, Ulisses, tem sido dado lá. Toda terça-feira e toda sexta-feira à noite numa parte hospital, o limite extremo ao norte da cidade de Vitória. Que qualquer pessoa que passar por ali vai saber que existe uma legislação sobre a cidade de Vitória se impondo sobre a cidade, que é a Torá de Adonai, expressa através do nosso Mashiach Yeshua. Que o Eterno nos abençoe, nos agracie e nos dê paz, que nós possamos seguir esse Shabat, crendo que Adonai dá terra para que o pobre e aquele que não tem onde comer, ele encontre naqueles que amam Adonai comida para se fartar e comer. Amém? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Vamos ficar de pé para nós orarmos, por favor. Eterno Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó. Muito obrigado, Pai, por estes momentos diante da Tua presença. Porque nós não temos como Te agradecer, ó Pai, porque mesmo em meio aos nossos pecados, o Eterno nos dá a oportunidade de acertar. Ele nos dá a oportunidade de fazer o que é correto, porque Ele vê uma intenção sincera em nossos corações de cumprir a Tua palavra. Mas os nossos pecados, o nosso intelecto ainda nos limita, por isso nós Te pedimos perdão, em especial esta semana, em tudo que fizemos, Pai, que Te desagradou. Em tudo que fizemos, Pai, que manchou o Teu nome e descumpriu com a Tua vontade publicamente ou no nosso íntimo. Tenha misericórdia de nós e faz-nos acertar em tempo, porque nós sabemos que Neemias, quando convoca o povo à praça, ele finaliza tudo em Sucoto. Dá-nos tempo de finalizar estas coisas na festa que celebra o tabernáculo, que celebra o altar, que celebra, Pai, a produtividade da terra e, acima de tudo, a água que sacia a sede e fertiliza a terra para dar comida aos povos. Pai, dá-nos esta oportunidade em Roshana Rabá, em Shemini Atzeret, de chegar aos últimos dias de Sukkot e apresentarmos algo digno do Eterno. Nos abençoe neste fim de Shabat, nesse resto de Shabat que ainda temos, para que sejamos muito abençoados por Ti. É o que nós Te pedimos em nome do nosso Mashiach Yeshua. Amém. Yevareha Adonai verishmereha. Ayer Adonai panaveleha vihunika. Issa Adonai panaveleha, ve'asem leha shalom, bishem Yeshua HaMashiach. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o Teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o Teu rosto e nos dê a paz. Em nome do nosso Messias, Yeshua, Jesus, o nosso Messias. Amém.